Ô, bom dia, já quase boa tarde, né? Perto almoço. O vídeo que eu ia terminar ontem sobre nova viver na natureza, eu não terminei, né? Porque agora com mais uma parte, terceira parte. Onde foi a segunda parte que eu coloquei para enviar, mas foi tarde. Hoje eu vou dar continuidade sobre a nova viver na natureza. Então vamos falar hoje sobre outros assuntos pertinentes, né? Sobre a velha nova natureza. Aqui o tema hoje é agora, né? Que eu vou ler. A velha natureza no crente e na crente. O crente e a crente que é verdadeiramente espiritual devem reconhecer a presença da velha natureza dentro de si. Seria perigoso não reconhecer um inimigo tão próximo. A velha natureza no crente, na crente, né, é aquilo que é, entre aspas, gerado segundo a carne. É chamada, entre aspas, a carne. Entre aspas, o velho homem, né? A velha mulher também. Entre aspas, homem natural. Entre aspas, a inclinação da carne. Do mesmo modo que, entre aspas, os que estão na carne não podem agradar a Deus, Romanos 8:8, também aquilo que é da carne no crente na crente não pode agradar a Deus, entre aspas, a carne, como já vimos, é totalmente depravada. Deus chama, entre aspas, a carne do pecado, Romanos 8:3. Avisa que ela procura, entre aspas, ocasião para fazer o que está errado, Gálatas 5:13. E declara que, entre aspas, as obras da carne são todas más, Gálatas, né? 5:19-21. A velha natureza no crente, na crente não melhora por estar em contato com a nova. Com respeito a, entre aspas, carne, no crente, na crente, que eu posso declarar que mesmo nele, nela, entre aspas, não habita bem algum, entre parênteses, Romanos 7:18, que é, entre aspas, carnal, vendida, sobre o pecado, que é corrompido, entre aspas, pela concupiscências do engano, entre parênteses, aliás, Efésios 4:22, que está entre aspas, inimizade contra Deus, e não está, entre aspas, sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode estar, né? Entre parênteses, Romanos 8:7. Entre aspas, a carne, mesmo a permanecer no crente na crente após a salvação, é aquilo que foi gerado por um progenitor decaído. É a velha natureza adâmica. É pecaminosa em si, adâmica para Adão, né? Não pode ser melhorada, não pode ser mudada, entre aspas. O que é nascido da carne é carne. Disse o nosso Senhor em João 3:6. E é tão impossível melhorar o, entre aspas, velho homem, a velha mulher, né? Que estava no pecado, no crente, na crente, como foi torná-lo aceitável a Deus anteriormente. O velho homem, a velha mulher, né? Que era carnal, que era pecador, pecadora, foi condenado e condenada, e tratada judicialmente na cruz. Nunca uma vez o crente é instruído a tentar fazer algo com ele ou a fazer algo dele, mas entre aspas, reconhecê-lo sempre realmente morto, entre aspas. Entre Romanos 6:11. E entre aspas, despojar-se dele. Entre Colossenses 3:8-10. Eu digo ele aqui também, é o instinto de pecar, né? Aquela vontade de pecar, porque você quer pecar. Eu estava em pecado até agora há pouco, confesso. Mas Deus me perdoe. O que é a natureza pecaminosa? Pergunta. A natureza pecaminosa é aquele aspecto no homem e na mulher, né, que o faz rebelde contra Deus. As mulheres são mais rebeldes que Deus. Ó. Quando falamos na natureza pecaminosa, referimos-nos ao fato de que temos uma inclinação natural ao pecado. Dada a escolha de fazer a vontade de Deus ou a nossa, naturalmente escolheremos fazer a nossa vontade. A mulher é assim. A mulher não quer saber, não. Prova dessa natureza é abundante. Ninguém tem que ensinar uma criança a mentir ou a ser egoísta. Em vez disso, temos que nos esforçar para ensinar as crianças a dizer a verdade e a colocar os outros em primeiro lugar. O comportamento pecaminoso vem naturalmente. O jornal está cheio de exemplos trágicos da humanidade agindo mal. Onde quer que as pessoas estejam, há problema. Charles Spurgeon disse, entre aspas, como um sal tempera cada gota do Atlântico, o pecado afeta todos os atos na nossa natureza. Está tão tristemente lá, tão abundantemente lá,
que se você não puder detectá-lo, então está enganado, enganada. Você se engana, achando que tem pecado, tem. Isso é engraçado mais ainda, e que faz o que quer obedecer a Deus mais ainda. A Bíblia explica a razão do problema. A humanidade é pecadora, não apenas na teoria ou na prática, mas por natureza. O pecado faz parte da própria fibra do nosso ser. A Bíblia fala da, entre aspas, carne pecaminosa em Romanos 8,3. É a nossa, entre aspas, natureza terrena, que produz a lista de pecados em Colossenses 3,5 e Romanos 6,6. Fala do, entre aspas, corpo do pecado. A essência da carne e osso que vivemos nessa terra é moldada por nossa natureza pecaminosa e corrupta. A natureza pecaminosa é universal na humanidade. Todos nós temos a natureza pecaminosa e ela afeta cada parte do nosso ser. Essa é a doutrina da depravação total e é bíblica. Todos nós nos desviamos, entre parênteses, Isaías 53,6. Fala de mim, entre aspas, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, entre parênteses, Romanos 7,14. Paulo continua, entre aspas, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, entre parênteses, Romanos 7,25. Salomão concorda, entre aspas, não há homem justo, nem mulher também, né? Sobre a terra que faça o bem e que não peque, entre parênteses, Eclesiastes 7,20. Todos nós somos pecadores, remidos, mas pecamos, porque estamos na carne ainda, mas não por querer, desliza. Nós vamos se vigiar, orar e vigiar. O apóstolo João talvez ponha a questão da maneira mais franca, entre aspas, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, somos mentirosos, mentirosas. Entre parênteses, 1 João 1,8. Até as crianças têm a natureza pecaminosa. Davi insiste no fato de que nasceu com pecado já em ação dentro dele. Entre aspas, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Entre parênteses, Salmos 51,5. Em outra passagem, Davi declara, entre aspas, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nasce e já se desencaminham, proferindo mentiras, entre parênteses, Salmos 58,3. De onde veio a natureza pecaminosa? Uma pergunta, né? Veio do paraíso, Adão e Eva. Eles são os pais do pecado. As escrituras dizem que Deus criou os humanos bons e sem uma natureza pecaminosa. Entre aspas, criou Deus, pois, um homem à sua imagem. Depois vem a mulher, né? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, tá vendo? Depois vem a mulher. Primeiro foi homem, depois vem a mulher. A mulher nasceu do homem. E dois pecaram. Aí parece Gênesis 1,27. No entanto, Gênesis 3 resista à desobediência de Adão e Eva. Desobediência. Os dois desobedeceram. Primeiro Eva, depois Adão. Eva pegou primeiro, Adão pegou depois. Mas não vamos botar toda por cima de Eva, nem em cima de Adão. Porque aquela ação, o pecado entrou em sua natureza. Eles foram imediatamente atingidos com a sensação de vergonha e inaptidão, esconderam-se da presença de Deus. Em parênteses, Gênesis 3,8. Quando tiveram filhos, a imagem e a semelhança de Adão foram transmitidas aos seus descendentes. Em parênteses, Gênesis 5,3. A natureza pecaminosa manifestou-se no início da genealogia. O primeiro filho nascido de Eva e Adão, né? De Adão e Eva, Caim tornou-se o primeiro assassino. Em parênteses, Gênesis 4,8. De geração em geração, a natureza pecaminosa foi passada para toda a humanidade, entre aspas. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pela mulher também, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens e mulheres também, né? Porque todos pecaram, todos vão morrer. Mas como justo ou injusto, sabe Deus. Em Romanos 5,12. Este versículo também apresenta a verdade inquietante de que a natureza do pecado leva inexoravelmente à morte. Em parênteses, ver também Romanos 6,23 e Efésios 2,1. Tá vendo aí? A desobediência que faz, a luta da natureza boa contra a natureza má. Outras consequências da natureza pecaminosa são a hostilidade para com Deus e a ignorância de sua verdade. Paulo diz, entre aspas, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Tá vendo? Homens e mulheres são assim. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Parece Romanos 8, 7, 8. Você sabe agradar disso?
Quem está na carne não agrada a Deus, faz o que quer, principalmente tratando a mulher. Além disso, entre aspas, um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Parece 1 Coríntios 2,14. Pois é, meu amigo, minha amiga, estão achando ruim? Então não assiste meu vídeo. Também não fiquem falando besteira, nem que ligar para reclamar. Você pega muito pego. Deixa eu aprender a pegar pesado para ajudar as pessoas a se encontrarem. Quero que vocês se salvem, não para o inferno. Esse é o meu objetivo nesses vídeos. Há apenas uma pessoa na história do mundo que não tem uma natureza pecaminosa, Jesus Cristo. Seu nascimento virginal permitiu que entrasse em nosso mundo sem ser contaminado pela maldição transmitida por Adão. Maldição. Jesus então viveu uma vida sem pecado, de perfeição absoluta. Ele era, entre aspas, o santo e o justo. Entre parênteses, Atos 3,14, que, entre aspas, não tinha pecado. Entre parênteses, 2 Coríntios 5,21. Isso permitiu que Jesus fosse sacrificado na cruz como nosso perfeito substituto. Entre aspas, um cordeiro sem defeito, né? Certo? E sem mácula. Inverter aqui a palavra. Entre parênteses, 1 Pedro 1,19. João Calvino coloca isso em perspectiva, entre aspas. Certamente Cristo é muito mais poderoso para salvar do que Adão foi para arruinar. Mas porque Adão e Eva querem tentação. Não vamos martirizar eles também, né? Condenados. É através de Cristo que nascemos de novo, entre aspas. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Bota homem e mulher aqui nesse contexto. Depois João 3,6. Quando nascemos de Adão, herdamos sua natureza pecaminosa. Mas quando nascemos de novo em Cristo, herdamos uma nova natureza. Não é só Adão não, Adão e Eva. A natureza pecaminosa dos dois. Certo? Não vamos botar só culpa em Adão não, nem só em Eva não. Ambos erraram, antes são culpados. Entre aspas. E assim, se alguém está em Cristo, homem e mulher, né? Verdadeiramente, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Entre parênteses, né? 2 Coríntios 5,17. Alguém que se converteu genuinamente, não falsamente. Alguém que não tem problema da igreja, que se arrepende, que muda, que deixa de ranço, de braveza, de revolta, de fazer o que não presta. Aí está em Cristo. Se arrepende verdadeiramente, chora e mostra a Jesus e a Deus que realmente se arrependeu. Aí sim, a nova criatura, homem e mulher. Também está dando mulher, né? E mente pra caramba quando se acha convertida. Não perdemos a nossa natureza pecaminosa quando recebemos a Cristo. A Bíblia diz que o pecado permanece em nós e que uma luta com essa velha natureza continuará enquanto estivermos nesse mundo. Acompanha até nós, orar e vigiar, homem e mulher. Paulo lamentou sua luta pessoal em Romanos 7, 15 a 25. No entanto, temos ajuda na batalha, ajuda divina. O Espírito de Deus habita em cada crente, homem e mulher, né? Que realmente são crentes de verdade, conforme a vontade de Deus, não a nossa vontade. Conversa a Deus e faz o que Deus manda. E fornece o poder de que precisamos para vencer a atração da natureza pecaminosa dentro de nós. Entre aspas, toda aquela que é nascida de Deus não vive na prática do pecado, de pecado no caso. Pois o que permanece nele, nela, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, nem essa pode viver pecando, porque é nascida de Deus. Em parênteses, 1 João 3,9. O plano final de Deus para nós é a santificação total quando vemos Jesus Cristo, né? Em parênteses, 1 Tessalonicenses 3,13, 1 João 3,2. Através de sua obra consumada na cruz, Jesus satisfez a ira de Deus contra o pecado e deu aos crentes, homens e mulheres, a vitória sobre a sua natureza pecaminosa. Entre aspas, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, o nosso pecado, para que nós, mortos para os pecados, homens e mulheres, né, vivamos para a justiça. Em 1 Pedro 2,24. Em sua ressurreição, Jesus oferece vida, né, a todos que estão amarrados pela carne corrupta. O desejo para todo mundo, luxúria e essas coisas mais, carne corrupta. Aquelas que são nascidas de novo, agora tem esta ordem, entre aspas. Assim também vos considerais mortos para o pecado, homens e mulheres, mas vivos para Deus, homens e mulheres, em Cristo Jesus. Depois Romanos 6,11. Mas sobre a nova e a velha natureza. A nova e a velha natureza.
Muitos cristãos, homens e mulheres, né, com certeza, experimentam uma grande dificuldade na vida diária como resultado não terem uma compreensão clara deste assunto. Mas a mulher que se equivoca. Quem tem que quer a Bíblia e pronto. E acho que está certo. Elas estão né, conscientes de toda uma série de desejos e emoções de natureza extremamente conflituosa. O apóstolo Tiago pode fazer a pergunta, entre aspas, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? É uma pergunta. Em Tiago 3,11. Essas pessoas, entretanto, parece que não ter né, dificuldade alguma em realizar algo desse tipo, pois em pensamento, palavra e ação, eles e elas encontram em si a mais, né, estranha miscelânea possível entre o bem e o mal, até que todo esse problema se torne mais perplexo. Vocês procuram problema e acham. Dá faca na fé, que não faz que demanda, é o que quer, desigrejada, por aí afora. É uma grande ajuda a compreender o fato de que o crente e a crente é possuidor de duas naturezas distintas, a nova e a antiga. Uma é a fonte de todos os desejos certos, a outra a fonte apenas do mal. Uma galinha ficaria muito desconcertada se fosse mãe de uma ninhada mista de galinhas e patinhos. Suas naturezas são distintas e, portanto, seus desejos e comportamentos são muito opostos, mas não mais opostos do que as duas naturezas das quais falamos. E muitos crentes, né, algumas mulheres que se dizem que é realmente verdadeiro e mostram que são, né, nossa palavra, mas ação, atitude e tudo mais, certo? Se parece com aquela galinha. Quando o Senhor Jesus falou a Nicodemos, ele insistiu na necessidade de ser, entre aspas, nascido de novo, entre aspas, nascido da água e do Espírito, e acrescentou, entre aspas, o que é nascida da carne é carne, o que é nascida do Espírito é Espírito. Nascida, sabe, né? Homem e mulher, com certeza. Então, João 3,6. Consideremos cuidadosamente essas importantes palavras. Em primeiro lugar, elas indicam claramente a existência de duas naturezas, cada uma caracterizada por sua fonte, entre aspas, carne é o nome de uma, pois brota da carne, e, entre aspas, Espírito é o nome da outra, pois brota do Espírito Santo de Deus. Tá vendo aí, ó? Eu tenho que falar assim para o povo entender, mulher, porque tem gente que não conhece a palavra. Eu peço ao povo que eu leve esse modo de falar, certo? Gente que não entende, precisa não só entender, mas compreender à medida que vai me ouvindo falar. Esse sistema é polêmico. Então é evidente que falamos corretamente de, entre aspas, carne, como a velha natureza, pois ela nos pertence como vindo ao mundo na descendência da linhagem de Adão pela geração natural. Já, entre aspas, Espírito é a nova natureza, e ela é nossa, se nascida do Espírito, em decorrência do novo nascimento. Novamente, essas palavras distinguem claramente entre aspas, Espírito, pelo qual nos referimos à nova natureza, e, entre aspas, o Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus. O primeiro é o produto direto de seu poder de maravilha, e ele nunca reside em uma pessoa, na qual ele não tenha operado anteriormente o novo nascimento, produzindo a nova natureza que é, entre aspas, Espírito. Ainda assim, seria um grande erro confundir, como alguns estão, né, inclinados a fazer, a nova natureza com o Espírito Santo que a produz. Quando você nasceu de novo, então foi implantada em você, homem e mulher, né, pelo Espírito Santo, essa nova natureza que é Espírito. E um dos primeiros resultados disso foi o inevitável choque dessa nova natureza com a antiga, que você herdou como filha de Adão. Ambas lutam pelo domínio, cada um puxando em direção diametralmente oposta, certo? E até que o segredo da libertação do poder da carne interior seja aprendido, a dolorosa confusão entre o certo e o errado deve continuar, certo? Infelizmente deve continuar. Pronto, vou terminar, né, daqui a pouco. Em Romanos 7, essa dolorosa experiência nos é descrita. Leia com cuidado, notando especialmente o versículo 14 até o final, e continuando sua leitura até Romanos 8,4. Você não vê nela um bom número de características que condizem com as suas experiências? É uma pergunta.
Nesse capítulo, o orador chega a uma conclusão muito importante, entre aspas, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, entre parênteses, Romanos 7,18. A carne, entre colchete, entre aspas, carne, no sentido moral, nota do revisor. Portanto, é totalmente má e sem esperança, e Deus nos permite percorrer a lama das experiências amargas para que possamos aprender completamente essa lição. Entre aspas, a carne para nada aproveita. São as próprias palavras do Salvador. Entre parênteses, João 63. Os que estão na carne, né? Como muitos estão na carne ainda, fazendo que não deve, certo? Que não presta, não pode agradar a Deus. São palavras que corroboram a história. Entre parênteses, Romanos 8,8. Sendo assim, dela só virá o mal. A carne pode ser deixada sem cuidado e sem treinamento, tornando-se assim carne pagã, selvagem, possivelmente até canibal. Ela pode ser altamente refinada e educada, e então carne refreada, civilizada, cristianizada, mas é carne, pois o que nasce da carne é carne, não importa o que você faça com ela. E nela, por mais que seja carne de alta classe, não habita nada de bom. O que você pode fazer com a natureza como essa? Uma natureza que simplesmente vai do pecado, na qual o pecado habita e trabalha. É uma pergunta. Respondamos essa pergunta com outra pergunta. O que Deus fez com ela? Pergunta. Qual é o seu remédio? Outra pergunta. Romanos 8,3 fornece a resposta, entre aspas. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Tá vendo? Tudo pecado, a velha natureza não presta. Tem gente que tá vendo a velha natureza ainda, infelizmente. Eu tô tratando a mulher quando faz o que não deve, e eu não obedeço a Deus. A lei desde o princípio censurou fortemente a carne, mas ela não conseguiu nem refreá-la nem controlá-la para que pudéssemos ser libertados de seu poder. Homens e mulheres libertados do seu poder da carne. Contudo, o que a lei não podia fazer, Deus fez na cruz de Cristo. Ele a tratou judicialmente, entre aspas, condenou o pecado na carne, ou seja, ele o condenou na própria raiz e essência de sua natureza. Romanos 4 dá o resultado prático disso. Sendo a cruz a condenação da velha natureza na raiz de seu ser, recebemos o Espírito Santo para seu poder na nova natureza, de modo que andando aliás no Espírito, cumprimos todas as justiças e exigências da lei, embora não mais debaixo dela, como se ela fosse a nossa regra de vida. Deus então condenou na cruz de Cristo a carne, a velha natureza. Mas o que podemos fazer com ela? Pergunta. Podemos felizmente aceitar o que Deus fez e tratá-la doravante como uma coisa condenada. O apóstolo Paulo indica isso quando diz, entre aspas, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Entre parênteses, Filipenses 3:3. Então vamos parar por aqui que vai ter uma outra parte do vídeo.